paz, tudo bem com você, irmão? Hoje eu quero começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu quero começar com uma passagem bem conhecida na Bíblia, que é 2 Coríntios 5, versículo 17, que a Bíblia fala assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. No ministério que eu sirvo na igreja, nós falamos isso para os novos convertidos todo domingo. Mas você sabe qual o verdadeiro significado dessa frase? Você sabe o real significado de viver para Cristo? Eu acredito que muitas pessoas têm uma visão deturpada do que é viver para Cristo. Quando alguém se une a Cristo, passa por uma transformação espiritual profunda. Não é uma coisa fácil, porque é como se seu eu antigo morresse. A morte do eu antigo, que são as coisas velhas, os pecados, hábitos antigos, modo de vida anterior, ele já não tem mais o mesmo poder. Só que a morte do eu é uma coisa muito complicada, porque tudo se torna novo, né? Deus tira o seu eu antigo para que você possa se aproximar dele, e tudo se torna novo. Você tem uma nova vida, você tem uma nova perspectiva, Deus te dá um novo propósito. Viver para Cristo é viver com a total dependência de Deus, não sabendo, por exemplo, se amanhã vai ter pão. Você acredita que Deus vai prover, você vive pela fé, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Viver para Cristo é viver com renúncia, diariamente, abrindo mão do que é seu para que o outro também tenha. Deus me falou isso claramente, só vou realizar as coisas na sua vida, os seus sonhos, quando você fizer pelo outro. Quando o outro também tiver, Deus fará na sua vida. Quando você fizer na vida do outro primeiro. Claro, eu tô falando de mim, gente, do meu propósito de vida, do que Deus falou para mim. Não quer dizer que para você também vai ser assim, mas o verdadeiro significado do evangelho é isso. É fazer na vida do outro, é ajudar as pessoas. Isso é a vida em Cristo, não essa visão deturpada que as pessoas têm de ir a Cristo para receber bênçãos. A Bíblia mesmo diz em Lucas, se alguém quiser vir, Lucas 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, gente, renúncia, sacrifício, constância. O problema é que muitos não vêm ao pão pelo Pai, mas vêm ao Pai pelo pão. Isso é uma forma deturpada de buscar a Deus, porque Jesus na Bíblia é chamado de o pão da vida, porque amamos ao Pai, porque queremos relacionamento, comunhão e presença. Se você vai ao Pai pelo pão, significa que você não vai para buscar o pão da vida. O pão da vida é Jesus. Então você vai buscar o quê? Você vai buscar coisas, bênçãos, portas abertas, milagres, dinheiro, cura, coisas materiais, soluções práticas para sua vida. Isso é a diferença entre amar a Deus pelo que Ele é e amar a Deus pelo que Ele dá. Qual dos dois você é? Se você vai ao pão pelo Pai, seu desejo é conhecer a Deus, agradar a Ele, viver a vontade dEle. Quando a pessoa vai ao Pai pelo pão, ela se aproxima de Deus movida por necessidade ou interesse. É tipo assim, eu quero algo, então eu vou orar. Eu quero isso, então eu vou orar para que Deus me dê isso. Isso é perigoso, porque o propósito do Evangelho não é receber, é ser transformado. Quem busca o pão não aprende a ouvir a Deus. Não cresce em caráter, mesmo no deserto, não desenvolve renúncia, não amadurece no espírito, fica dependente de resultados e não de Deus. Se você busca a bênção e não o abençoador, você não acha que algo está errado na vida? Porque você perde o foco. E você sabe qual que é o foco? O foco é a cruz. Na cruz, você chega sujo pelo pecado e é limpo. Você chega nu e é vestido. Você chega morto, recebe vida. Você chega quebrado e sai restaurado. Na cruz não é onde tudo termina, é onde tudo começa. Quando você aceita Jesus, se chama novo nascimento. Mas quando Jesus vive em você, é o renascimento. Se você já recebeu a bênção da salvação, que é o novo, tem que continuar caminhando em direção a Pentecoste. O Pentecoste é um marco na igreja, né? Não sei se vocês sabem, porque é considerado o momento que a igreja nasceu e os apóstolos receberam o poder de pregar o evangelho, dando início à expansão global do evangelho, né? Em Atos dos Apóstolos 2 fala mais sobre Pentecoste. Se você quiser saber mais sobre a história, lá vai ter mais informações. Mas o ponto que eu quero chegar é que em Pentecoste eu recebo o poder para falar de quem me salvou. Por isso que não se deve se mover sem revestimento. O revestimento é poder, porque tudo que você faz sem revestimento é pela carne. E quando você faz com revestimento é pela glória de Deus. Primeiro a cruz, primeiro você se veste, depois você é revestido.
Revestimento é para quem já foi vestido. Primeiro, cruz, morte do eu. Depois, Pentecoste te espera para você ser capacitado. Pentecoste é para quem passou pela cruz. Muitos querem viver Pentecostes e não a cruz, porque o ser humano prefere o que brilha e não o que molda. O ser humano prefere resultado e não quer viver o processo. A cruz te chama para se ajoelhar e a sua carne deseja grandeza. A carne quer destaque, reconhecimento, importância, autoridade, mas não tem como, gente, porque o espírito precisa de humildade, serviço, verdade, dependência. Primeiro, o espírito, depois você será revestido. Primeiro, obediência total, porque tudo que nasce sem a cruz, nasce sem fundamento e cai. Porque o revestimento vem de Deus. O revestimento você não compra, você não vende, revestimento você busca. Unção você não imita, unção não se fabrica, unção se conquista. Até rimou. Gente, o Espírito Santo é livre. Qualquer um pode ter acesso. O Espírito Santo não é um produto de um pregador, de uma igreja, de um ministério. Todos podem ser cheios do Espírito Santo. Como a Bíblia narra em Pentecostes. Vou ler aqui para vocês o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu fiz uma anotação aqui. Na história, após a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram e quando o Espírito Santo desceu sobre eles, ficaram cheios do poder do Espírito. Começaram a falar em outras línguas e anunciar as grandes coisas que Deus havia feito. Muitos desejam ser usados por Deus, mas poucos estão dispostos. Deus usa os corações dispostos. Poucos estão dispostos a serem moldados para isso. Querem a glória sem o treinamento, sem a transformação, a influência sem intimidade com Deus. Tudo que é construído sem fundamento desmorona, mais cedo ou mais tarde, porque foi obtido sem ter processo. É importante lembrar que Deus não é homem para dar meia bênção, ele não faz meio milagre, meio amor, mas nós tantas vezes queremos ser meio dele, meio obedientes, meio rendidos, meio disponíveis. Muitos até julgam Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Tá, mas vocês se esquecem que também negamos a Jesus quando vamos ao Pai somente pelo pão, quando buscamos bênção e não abençoador, quando evitamos tomar a própria cruz e não seguimos o caminho da renúncia. Porque Deus não quer apenas seu Isaac, ele quer Abraão. Ele não quer adoração, quer adoradores fiéis. E se você já passou pela cruz, nada vai te impedir de ser revestido. Quando você é revestido, você é capacitado a fazer o que sua carne jamais faria. Até amar quem antes você não odiava. O mesmo poder de quem te transformou, que te libertou, vai libertar o outro. É através de você que vai transformar vidas. Sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho. Quando você recebe poder, é capacitado a ir além das suas expectativas. Ao contrário do que muitos pensam, o evangelho não é propriedade de um povo nem de uma nação. É Deus que te leva aos lugares. É Deus que abre caminhos que você nunca poderia abrir sozinho, porque quando eu recebo poder, recebo revestimento para realizar o que eu não faria sozinho, sozinha. Se você está na cruz, é porque ainda tem coisa boa para ser extraída de você. Deus não te chamou para ter potencial, mas para transformar o potencial em potência, assim como a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, gente, ela é moída e continua produzindo doçura. Quanto mais moe, mais produz doçura. Quem passa pela cruz pode ser até esmagado, que nem a cana-de-açúcar, mas não perde a essência. A cruz, ela não é fácil. Ela muitas vezes é solitária. É um processo árduo, mas é muito melhor viver a cruz com Cristo do que passar por tudo sem Cristo. Essa é a mensagem principal que eu quero dizer para vocês. Que viver a cruz é um processo, que não é um mar de rosas. E que a gente não pode confundir a bênção com um abençoador. É muito importante que você busque a pessoa certa. É muito importante que você busque a Cristo primeiramente, que você procure agradar a Cristo, porque é muito fácil você se perder, principalmente nesse mundo deturpado. Eu não estou dizendo que eu sou a correta em tudo, mas eu busco a Deus verdadeiramente. Meu coração está voltado para Cristo. E eu estou tentando
e pergunto para Deus se eu estou fazendo certo todos os dias. Eu acho que é isso, você ter um coração rendido e você se quebrantar todos os dias você se ajoelhar na cruz. Eu acho que é isso que faz a diferença, porque Deus te mostra se você está fazendo errado. Você foi edificado por essa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas que você conseguir, para que você abençoe esse ministério, para que essa mensagem possa chegar para as pessoas certas. Interaja com esse vídeo, curta, compartilha, comenta, para o YouTube distribuir e entender que esse vídeo tem uma relevância legal. Então, se você puder propagar a palavra de Cristo, fazer uma boa coisa para esse ministério, para Deus. E muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Até a semana que vem. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou deixar aqui o link do Clube da Bíblia, tá? Que vai começar ano que vem. Então eu vou deixar o link para vocês entrarem no grupo do WhatsApp. Como me perguntaram algumas vezes, não é pago, tá, gente? Totalmente gratuito. Vou deixar o link do grupo, você entra aqui no grupo do WhatsApp. E no ano que vem a gente começa, se Deus quiser, 100% gratuito. Pode entrar lá. E a gente se vê, né?